Olá meninas e meninos, sejam bem-vindos a mais uma aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Eu sou o professor César Lino, estou aqui para trabalhar convosco a disciplina de Matemática para o 8º ano. Nessa aula de hoje, sem antes começar, não posso deixar a dica sobre a doença que nós estamos a tentar ultrapassar com o esforço de todos. Por isso, lavem as mãos, usem as máscaras, pratiquem o distanciamento social. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre monômios. Uma matéria interessante, espero a vossa participação em massa nessa turma, ok? Hoje nós vamos falar sobre monômios. Antes de começar, vamos ver o objetivo para a nossa aula de hoje. Identificar monômios, identificar também coeficientes, parte literal e grau de um monômio, ou seja, partes que constituem um monômio, identificar monômios semelhantes e também identificar monômios simétricos. Recursos: caderno, caneta, lápis. Também, se vocês têm um quadro em casa, podem utilizar. E o vosso também manual do 8º ano. Não esqueçam de usar sempre o vosso manual, que tem lá vários exercícios, ok? Vamos? O que significa monômio? Vamos dividir essa palavra em duas partes. Mono significa uma coisa só. Significa que a expressão que nós vamos ver tem que ser uma só. Muita atenção nisso, ok? Então vamos à definição formal. Um monômio é uma expressão que pode ser constituído por um número ou por um produto de um número em que alguns podem ser representados por letras. Também monômio pode ser uma letra, pode ser um número, também pode ser uma letra, pode ser um produto de um número e uma letra. Como tinha dito antes, monômio significa único termo. Exemplo. Nós temos aqui 4 exemplos. M ao cubo, 23x também é um monômio, é um único termo. Atenção, professor, nós temos o 23 e temos o x. Aqui o 23 está a multiplicar por x, então considera-se um único termo. O 6 também é um monômio. Y dividido por 4 também é um único termo. Ali onde temos y sobre 4, também podemos escrever de uma outra forma. 1 sobre 4 vezes y. É a mesma coisa. Nota: no monômio não aparecem adições nem subtrações. Vamos ver o que é isto, utilizando um exemplo. 5 menos c. Aparece aqui sinal de subtração, menos. Então essa expressão não é monômio, porque aqui nós temos duas expressões. E nós vimos que monômio tem que ser um único termo. Aqui nós temos dois termos, temos o 5 e temos o menos c. X mais y também não é monômio, porque temos ali dois monômios, soma de dois monômios. X é um monômio, y também é um monômio. Assim, por restantes exemplos ali, raiz de 10 menos raiz de 4. Vimos isso na aula anterior. X mais z também temos ali dois termos. Então, sempre que nós temos uma expressão onde aparece sinal menos ou sinal mais, essas expressões não são monômios. Ou seja, por vezes pode aparecer onde podemos somar esses monômios que são semelhantes, mas vamos ver mais à frente. Constituição de um monômio. Como é constituído um monômio? Assim como nós, seres humanos, temos parte que nos constitui, assim também o monômio também tem partes que constituem. Vamos ver essas partes? Vamos pegar, a partir de um exemplo, vamos ver as partes. Nós temos ali o menos 7y ao cubo. Neste monômio, podemos distinguir uma parte numérica, vocês podem ver aqui, o menos 7. Só o menos 7. O menos 7 ele é chamado de
coeficiente. Coeficiente é a parte que fica, nesse caso, à frente de y ao cubo, o menos 7. A parte das letras, por isso que se chama parte literal. Literal advém de palavra literatura, das letras, y ao cubo. E o grau do monômio, 3. Grau, onde é que nós encontramos o grau? Nós encontramos o grau na parte literal, é o expoente da parte literal. Vocês já estudaram potência, já conhecem a base, já conhecem também o expoente. Então, nesse caso, o nosso expoente é 3. Então, o grau do monômio é 3. Observação. O grau de um monômio é igual à soma dos expoentes das letras da parte literal, que nele figuram, e é sempre positivo. Uma chamada de atenção, o grau do monômio ele é sempre positivo. Vamos ver um exemplo. Menos 7, x à quinta, y ao cubo, z. Qual é o grau desse monômio? Nós vimos que o grau do monômio é a soma dos expoentes da parte literal. Então vamos somar esses expoentes. 5 mais 3 mais 1. Mas professor, de onde é que veio esse 1? Quando uma letra, nessa letra não aparece o expoente está ali subentendido. O expoente a ser considerado é 1. Então z é de expoente 1. Ah, professor, eu tinha essa dúvida. Então ficou claro? Muito bem. Então somando isso, grau desse monômio é igual a 9. Muito bem. Vamos falar agora de monômios semelhantes. O que são monômios semelhantes? São monômios que têm a mesma parte literal. Vamos ver um exemplo? Nós temos aqui os monômios menos 4x e 7x. Eles são semelhantes porque nós já vimos o que significa a parte literal. Vocês podem ver aqui que a parte literal do primeiro monômio é x, a parte literal do segundo monômio também é x. Como eles têm a mesma parte literal, então esses dois monômios são semelhantes. Mas professor, o número menos 4 não é igual a 7. Isso não é importante. O que é importante nessa parte de monômios semelhantes é somente parte literal, ok? Os monômios menos 4x e 7x ao quadrado não são semelhantes porque não têm a mesma parte literal. Vocês podem ver aqui, primeiro monômio menos 4x, parte literal é x. Enquanto que o segundo monômio, 7x ao quadrado, parte literal é x ao quadrado. X não é igual a x ao quadrado, ok? Por isso esses dois monômios não são semelhantes. Vamos falar de monômios simétricos. Antes de falar de monômios simétricos, vocês vão fazer uma breve revisão rápida sobre números simétricos que vocês viram no 7º ano. Números simétricos é definido da seguinte forma. São números que têm mesmo valor absoluto de sinais contrários. Vimos isso na aula do 7º ano. Então, monômios simétricos também começamos a partir dessa parte. Primeiro temos que ter coeficientes simétricos e depois também temos que ter a mesma parte literal. Vamos ver a definição. São monômios com a mesma parte literal, condição essencial, tem que ter a mesma parte literal, e coeficientes simétricos. Vamos ver um exemplo. Menos 19AB e 19AB. Vocês podem verificar que parte literal AB para o primeiro monômio é igual para o segundo monômio. Agora é só verificar os coeficientes. Menos 19 é o simétrico de 19. Nesse caso, vocês podem ver, professor, posso colocar mais 19? Não tem problema. Se o número, nós vimos também, quando o número não tem sinal à frente, esse número é um número positivo. Então, menos 19, ele é simétrico de 19 ou de mais 19. Então, esses dois monômios são simétricos. Vamos falar agora de tudo que nós já vimos. Vamos fazer um exercício para ver se vocês entenderam o que nós acabamos de falar agora.
Ok? Vamos para o primeiro exercício. Faz a correspondência entre a coluna A e a coluna B, somente as expressões que são monômios. Ok? Vamos ver. Coluna A e coluna B. Vocês vão passar essas duas colunas. Na coluna A tem as expressões, mas nem todas são monômios. Vocês vão fazer a correspondência, vocês vão ligar as expressões que são monômios. E também vocês vão ligar as expressões que não são monômios. Ok? Vou dar um tempo para vocês pensarem. Regressamos brevemente com a correção. Vamos ver a correção. 2x mais 1, temos aqui duas expressões. Nós vimos quando existe o sinal de adição ou subtração, essa expressão não é um monômio. Muito bem, por isso ligamos com não monômio. 2021 é uma única expressão, é o único termo, 2021. Então ele é um monômio. Próxima expressão. Menos A, B4, aqui nesse caso o 4 aparece no final, mas não tem problema. Por quê? Porque aqui nós temos multiplicação entre 4, B e o A. Pode aplicar a propriedade comutativa ali, não tem problema. O 4 aparece aqui no final, mas está tudo ok. É uma expressão que nós chamamos de monômio, ok? 2x menos 4 é um monômio ou não é um monômio? É semelhante à primeira expressão, então ele não é um monômio. Vamos para o exercício número 2. Exercício número 2 diz o seguinte: completa a seguinte tabela. Vocês vão dar aqui uma tabela com as expressões, vocês vão completar de modo que todos os espaços fiquem corretamente com a ideia de monômio, parte literal, grau, monômio semelhante e monômio simétrico. Aqui, na primeira coluna, nós temos os monômios. 3 sobre 4, A elevado a 5, B elevado a 2, C. Vocês vão ter que indicar qual é o coeficiente dele, parte literal, grau dele, monômio semelhante a ele e também escrever um monômio simétrico a esse monômio. Assim sucessivamente com 14. 14 é um monômio, vocês vão escrever a mesma coisa. E por último, menos x ao cubo, y à quarta. Vou dar um tempo, vocês vão completar essa tabela. De seguida vamos ver a resolução.
Vamos para a correção. Espero que tenha acertado tudo. Vamos para o primeiro monômio. 3 sobre 4, A elevado a 5, B ao quadrado, C. Qual é o coeficiente que vocês escreveram? Escreveram 5? Escreveram 2? Não, professor, eu escrevi 3 sobre 4. Muito bem. O coeficiente é 3 sobre 4, o número fracionário. Parte literal. Parte literal, vocês escreveram só a parte das letras. A elevado a 5, B ao quadrado e C. Mas, professor, eu não estou a entender esse A elevado a 5. Esse A elevado a 5 significa que A multiplica 5 vezes. Vocês já viram essa definição de potência. O grau dele é a soma dos expoentes, da parte literal. Muito bem, somaram 5 mais 2 dá 7, mais 1 de C dá 8. Gostei. Monômio semelhante, vocês vão ter que indicar o monômio semelhante ao primeiro monômio dado, desde que tenha a mesma parte literal. Professor, eu posso escrever o mesmo monômio que o professor tinha dado? Pode escrever, desde que tenha a mesma parte literal. Então aqui o aluno pode repetir essa mesma expressão ali, não tem problema. Mas pode escrever com outro coeficiente. Tudo desde que tenha a mesma parte literal. Então nós temos ali o monômio que eu escrevi, menos 2A elevado a 5, B ao quadrado, C. O monômio simétrico a 3 sobre 4, A elevado a 5, B ao quadrado, C. É o mesmo monômio, só de sinal contrário. Muito bem, vamos para monômio 14. Coeficiente é 14. Parte literal não tem. Quando não tem parte literal, vocês podem escrever, se o exercício for dado numa tabela, vocês podem colocar um traço ou podem escrever a palavra não tem ou a frase não tem. Grau dele, o monômio que não tem parte literal, porque nós vimos que grau de um monômio se encontra na parte literal. Se não tem parte literal, grau dele é 0. Monômio semelhante a ele, tem que escrever um monômio semelhante a 14. Tem que ser um número também que não tem parte literal, ok? Qualquer número. Professor, eu escrevi 10, mas vocês lá em casa também podem escrever 10, podem escrever o mesmo número 14, podem escrever 5, o número do vosso gosto, desde que não tenha parte literal. Simétrico, monômio simétrico a 14 é menos 14. Último monômio, coeficiente é menos 1. De onde é que saiu esse menos 1? Lembre-se que eu disse, quando uma letra não tem o número à frente, consideramos que o número que está à frente é 1. E nesse caso, como tem sinal menos, então é menos 1. Então o coeficiente é menos 1. Parte literal, x ao cubo, y à quarta. E o grau é o quê? Colocaram o quê? 9, 5... Professor, eu somei 3 mais 4. Muito bem. 3 mais 4 igual a 7. E o monômio semelhante a ele? Vocês escreveram? Eu escrevi 11x ao cubo, y à quarta. Vocês podem, já expliquei isso. Vamos para o monômio simétrico. Qual é o simétrico de menos 1? Simétrico de menos 1 é 1. Muito bem. Então, fica x ao cubo, y à quarta. Aqui, o professor falou 1, não escreveu. Já tinhas explicado isso. Prestem atenção sempre na aula, ok? Então, terminamos assim a correção do exercício número 2. Espero que tenham entendido a tabela. Caso contrário, escreve uma tabela lá em casa. Não vou utilizar a palavra inventar, mas podem criar monômio que vocês quiserem e praticar mais vezes, que isso são exercícios que aparecem sempre no teste, ok? Agora vamos para exercício de TPC. Para o TPC, eu trouxe esse exercício. Completa a seguinte tabela. Uma tabela já mais curta. Aqui vocês só vão ter que entregar ou tem que escrever o grau do monômio que vocês têm ali.
Ali já não é para escrever monômio semelhante nem nada, é só indicar o grau do monômio que eu tenho aqui. Qual é o grau do monômio 7xy? Qual é o grau do monômio menos 23, x elevado a 11, y a quarta? Qual é o grau do monômio 8 sobre 3? E por último, qual é o grau do monômio x, y e z? Se tiverem qualquer dúvida, é só contactar o vosso professor. Vamos para o exercício 2 de TPC. Considera o seguinte retângulo. Esse retângulo tem de lado aqui x, aqui também x, porque dividimos em duas partes, e tem também aqui lado A. O que vocês vão fazer? Expressa a área desta figura em forma de um monômio. Ok? Vocês vão calcular a área dessa figura e vão escrever o resultado na forma de um monômio. Lembrem-se de como calcular a área de um retângulo. Ok? Muito bem. Vamos fazer síntese da nossa aula de hoje. O que é que nós fizemos na nossa aula? O que é que nós falamos? Estão a lembrar? Nós falamos sobre monômios. Vimos que monômio é um único termo. E vimos as partes que constituem o monômio. Vimos que o monômio é constituído por parte literal, coeficiente, grau e espero que tenham entendido essa parte, principalmente coeficiente, parte literal e grau. É importante no estudo de monômio, ok? Qualquer dúvida, contactem o vosso professor na sala. Meninas e meninos, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Espero que tenham aproveitado bastante desse conteúdo. Vemo-nos na próxima aula.